Agora 10 horas 41 minutos e olha só, temos visita da quarta-feira no Manhã Comunitária. Quem está presente aqui comigo nos estúdios é a doutora Carla Andrea Metzner, nutricionista da Nutrivida. Bom dia, Carla. Bom dia, Cindy. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a quem nos acompanha pelo Instagram também. Segue nós lá, entra lá no Nutrivida Espaço Saudável SH. Quem gosta de assistir depois ou me ver, né? Eu apareço só eu aqui, né? Mas é bem bacana. E tem bastante conteúdo por lá. Isso, com certeza. Fica toda quarta-feira, fica salvo, né? Então, o que nós conversamos aqui, então acaba tendo muitas informações, com certeza. E a gente vai conversar hoje sobre o sal. Os sais. Isso, os tipos, né, de sais, o porquê, né, devemos saber um pouquinho sobre o sal. Às vezes nós nos preocupamos muito com açúcar. O problema é o açúcar, né? Para tudo é o açúcar. Então, assim, é interessante nós falarmos um pouquinho sobre o sal também, que existe vários tipos, né, quantidade que nós deveríamos utilizar. Então, assim, o sal, ele contém muito sódio, na verdade, e as pessoas utilizam muita quantidade. A Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que nós utilizamos 5 gramas de sal por dia. É uma tampinha de caneta, né? Mais ou menos, né? Então, é uma super quantidade, né? Super pequenininha, essa tampinha de caneta mesmo. Aí você vai falar, mas isso é durante o dia, né, Cindy, que você deveria utilizar. Mas assim, se você tem, por exemplo, 5 pessoas na sua casa e você precisa fazer comida, então você pega 5 gramas vezes 5, né, então você vai usar 25 gramas. Isso significa mais ou menos uma colher de sopa. Essa colher de sopa você vai dividir em toda a sua alimentação. Do café da manhã, você faz um ovo, o almoço e a janta. Né? Então as saladas, tudo assim. E aí as pessoas usam o dobro disso, né? E aí acontece os problemas de saúde, que é a pressão alta, o próprio diabetes, né? Problemas com o rim, vários problemas relacionados ao sal, o sódio principalmente, as pessoas que têm ácido úrico. Então, se nós queremos prevenir todos esses problemas ou tratar, nós também precisamos olhar para a quantidade de sal que nós estamos utilizando no dia a dia. E é muito costume isso de colocar uma quantidade exagerada de sal? Nossa, com certeza, porque assim, quando a pessoa está com algum problema, assim, ou uma pressão alta, alguma coisa, vai no médico, daí geralmente as pessoas pedem para reduzir a quantidade de sal, né? Só que tem pessoas que usam o industrializado muito, né? Por exemplo, sal temperados, extrato de... Sazon. Os temperos prontos, caldo de galinha. O caldo de galinha é uma bomba para quem tem pressão alta. Então, às vezes, mas é só um pedacinho. Metade de um caldo de galinha, você já usa a tua necessidade diária de sódio. Então, assim, digamos que você consumiu aquele ali, você não pode mais consumir nada que tenha sódio durante o dia. E tudo tem sódio. Então, assim, bolachas doces, salgadas, tudo tem sódio. Então, não é só o sal que a gente consome, né? Então, assim, leia aquele rótulo da informação nutricional que tem lá as calorias, proteínas. O último ingrediente geralmente é o sódio. E ali diz mais ou menos a quantidade, mas em porções, né? A gente, mas tem pouquinho. Claro, faz olha lá em que quantidade tem aquele sódio. Interessante, né? Observar a porcentagem diária, né? Que aquilo representa. Exatamente. Então, nós precisamos olhar assim num todo, né? Não só olhar o sódio do sal. Mas por isso que eu quis falar um pouquinho sobre esse sal, porque é isso, a pessoa deixa o saleiro na mesa, a pessoa, vamos colocar um pouquinho mais, né? Às vezes vai lá no restaurante, o restaurante nem pode temperar saladas, né? Porque tem pessoas que nem podem consumir o sal. Hoje já praticamente você vai tudo sem sal, a pessoa acaba colocando, mas acaba colocando muito, né? Então hoje até vem aqueles sachês, né, assim, pequenininhos, até que é uma quantidade razoável, mas acaba sendo muito para um prato, por exemplo.
né? Mas eles já estão dosando um pouquinho, só que daí a pessoa usa 2, 3, né? Daí não adianta. Mas assim, nós temos o sal refinado, que é aquele sal comum, o sal branco, né? Então o que acontece com esse sal? Ele fica só o sódio, não tem nada nele. Então, assim, é igual o açúcar branco e o açúcar mascavo. O açúcar branco só resta calorias. O mascavo, ele permanece os minerais, né? E o açúcar refinado, por exemplo, ele passa por um processo onde retira tudo praticamente, né? Porque ele passa por esse processo de refinamento, então ele vai sobrar só sódio, só vai ficar salgado mesmo, né? Aí existe um sal light. Eu não gosto muito de trabalhar com ele, porque assim, ele é 50% menos sódio. O sódio que dá sabor a tudo, né? Porque assim, tu tira o sódio e fica muito ruim, né? Então, por isso que as pessoas sem sentem... graça, xoxo. Exatamente. Então, eu falo, eu prefiro então pedir para as pessoas reduzir a quantidade de uso do sal, que vai resolver da mesma forma do que você usar um sal que é light, no caso, 50% menos sódio. Mas, se necessário, realmente pode ser utilizado. O sal marinho, que é bem legal também, hoje é muito utilizado, porque ele é um sal com menos processamento, então ele se mantém em alguns minerais, e é o bastante conhecido do sal rosa, né, que é o sal do Himalaia. Então ele é um sal, eles falam esse nome exatamente, né? Mas a gente fica às vezes na dúvida porque já teve muitas polêmicas sobre isso. Então precisa cuidar a procedência, muitas coisas, né? Não pode colocar no arroz e o arroz ficar rosa, né? Porque daí aí é corante. Alguma coisa está errada. Exatamente. Então, isso também precisa ser observado. Mas o sal rosa, ele se mantém mais minerais do que o sal marinho. Mas ele contém sódio. Então, as pessoas falam, eu vou usar o sal rosa porque o sal rosa não tem sódio. Tem sódio igual o outro. Ele é sal, entende? Ele não foi retirado o sódio. Então, o que nós precisamos observar no sal? Quantidade que utilizamos, né? Então, o tipo de sal, né, é legal. A gente pode utilizar o marinho, usar o sal rosa, que é legal. Só que nós precisamos reduzir a quantidade, né? Que faz toda a diferença. E tem muitas pessoas que fazem o sal assim em casa, esse sal temperado, né? Colocam ervas no sal, alecrim, salsinha, manjericão, orégano, faz aquele sal temperado para usar assim. Isso é uma opção que contribui aí para a diminuição do sal? Com certeza, para você não ficar usando aquele sal industrializado mesmo, né? Porque assim, tudo precisa de corante, conservante, senão não se mantém, né, dentro das embalagens. Uhum. Então, se você conseguir fazer assim em casa, faz uma porção menor, vai usando, né? Fica bem bacana daí. A minha mãe tem uma opção lá com ela, que ela faz comida, que também ele é temperado, né? Naturalmente, com ervas e enfim. E quando ela adquiriu, né, foi comentado sobre essa possibilidade, né, então de utilizar esse sal temperado, que daí a quantidade que você colocaria só de sal puro já vai com os temperos. Então, naturalmente, tem menos sal, porque tem os temperos compondo ali, juntos, né? Então, uma colher ali não vai ser só reduzir. O sal, vai ser com os temperos. Com os temperos, e uma delícia. É uma delícia. Adoro. E muitas pessoas fazem em casa, né? Fazem assim, tem muitos lugares que vendem também assim caseiros, né? Mas as pessoas fazem em casa, que nem nós temos lá na Nutrivida vários temperos, né? Tem o chimichurri, que as pessoas gostam de utilizar, dá para acrescentar no sal, pegar açafrão, o próprio chimichurri, né? E misturar com sal? Como? Pegar o chimichurri, por exemplo, e já misturar com o sal. Pode já fazer a mistura ali também, né? E as ervas, assim, e nós temos um sal pronto também, assim, que já é com as ervas também, quem não tem esse tempo de fazer já fica prontinho. Então é legal a gente estar utilizando assim dessa forma para que a gente possa cuidar da nossa saúde, né? Então assim, para que você use menos quantidade. Então assim, observe aí o que você está usando. E o nosso paladar é incrível, né? Se você tem aquele hábito assim de usar sempre com muito sal ou com muito açúcar, quando é necessário reduzir ou tirar, dá uma diferença, né? É igual tomar café, né? As pessoas falam que tomam café assim com açúcar quando precisa tirar, por exemplo. Nossa,
preferem ficar sem tomar. Mas daí, vai né? acostumando se você insistir, né? Com certeza, porque assim, você deu aquela opção pro teu paladar, você dá aquela opção de sempre doce ou sempre muito salgado. Então vai reduzindo devagarinho, né? Tome bastante água, faz a hidratação. Isso que eu ia né? comentar, que potencializa a problemática do sal se não ingere água suficiente, Nossa, né? com certeza. Daí imagina uma pessoa consome muito sal e ainda não toma água, né? Vai prejudicar Coitado dos rins. ainda mais. Então, assim, quem tem esse problema de rim, de pressão alta, já precisa estar alerta. E lembrando aqui, foi aquilo que eu falei lá no início. Não pense só no sal, né? Para quem tem pressão alta. Quem tem pressão alta, mas eu tomo remédio, tá controlado. Né? Aí a esposa em casa lá tá usando o caldo de galinha, todos esses temperos prontos, né? Bem complicado. Um sal, assim, legal também é o sal grosso, né? Para quem faz churrasco, o melhor sal é o sal grosso. Não, nem aquele sal temperado grosso, sabe? Só o sal grosso. Sabia que o sal grosso, ele não deixa a carne perder a umidade? Por isso que a carne de churrasco fica suculenta. Agora, se você colocar um sal fino, refinado esse, ele absorve, né? a umidade. Isso, e perde toda a carne, fica seca. Se você quer uma carne seca, né? Então, assim, por isso que às vezes é interessante a gente utilizar o sal grosso até, né? Em alguns temperos, ou você tritura ele, né? Porque dele não passou por tanto refinamento. E a carne fica mais suculenta, fica bem interessante. Tem o próprio sal grosso triturado, né? Que ele parece mais fininho. Sim. Mas não chega a ser aquelas pedrinhas, né? Ele é um pouquinho mais, né? Tem essa opção também. Daí você acaba utilizando um pouco menos também, né? De uma forma. Mas pelo volume. Pelo volume, exatamente. Mas nós temos lá na Nutrivida o sal marinho, o sal rosa, como eu falei, vários temperos. Então, assim, quem tem interesse, assim, de conhecer, né? E precisa, a gente vende bastante, né? Esses sais, assim, para que as pessoas vão mudando aos poucos a sua saúde, a gente vê a diferença, né? Inchaço nos pés, né? Toda essa questão, assim, ajuda bastante quando nós reduzimos a quantidade de sal. E até para perder peso, né? Porque a retenção de líquido acontece quando utiliza uma grande quantidade de sal também, né? Então, se a gente faz todo um conjunto de mudança de hábito, você já vai perceber bastante diferença. Cuidar da saúde é ligado diretamente à alimentação, tudo, né? Toda a prevenção, as doenças, o ter saúde, né? Então, por isso que a gente está toda quarta-feira aqui, passando as dicas. Então, assim, um pouquinho que a gente ajuda, né? Eu falo assim, algumas pessoas fazem realmente o que a gente fala aqui, eu acho bem bacana. Deles vêm contar, né? Olha que legal aquela dica que você falou. Então isso é muito legal. Já tô mesmo. usando. Fica aí, hoje é o dia, gente. Hoje é o dia que você tem de fazer uma escolha melhor e transformar a sua vida através da sua alimentação e colocar menos sal. Exatamente. Que tudo vai ficar mais doce, né? A vida mais doce. Mas cuidado com muito doce também. O Paulo só vai ficar. Exatamente. E qualquer dúvida, né? Pode mandar um zap 3268-3131, nosso telefone fixo também. Nós fizemos entrega também, precisa de algum produto, né? Só mandar um zap lá, a gente arruma, a gente leva, bem bacana. Olha que legal. Então, convite para você conhecer os sais disponíveis, mais saudáveis, lá na Rua Paraguai, 893, na Nutrivida. Fica perto do quê? Como que o pessoal se localiza? Na verdade, assim, é fundos da Ráfia, da distribuidora de bebidas, mas assim, o ponto de referência mesmo é a praça, né? A Praça do Redondo ali. Praça do Redondo que fala, mas é Santos Dumont, Santos né? Dumont. Então você faz a praça e é nos fundos da praça, na verdade, né? Então, assim, é bem fácil de encontrar. Combinado, então, com o pessoal para visitar a Nutrivida. Carla, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Cindy, e até semana que vem. Até um bom a final semana de que vem. semana. Até mais. Tchau, tchau.